De hoje é da professora Cibele, que vocês já conhecem. E a gente vai estar aqui para estar discutindo um pouco essas questões. Então a gente pensou em fazer mais um formato de bate-papo, tentando esclarecer a melhor alternativa que a gente encontrou diante das questões do TBL. E a gente espera contribuir para o aprendizado de vocês. Pode falar. Bom dia! Vamos experimentar, né? Um formato que a gente pensou, né? Pensando que a questão da internet, o delay, né? Que a gente, quando estava fazendo ao vivo, vocês lembram da dificuldade. Mas a gente não é artista de TV, então vai ser uma experiência nova pra gente. Então, assim, se a gente não ficar tão gatinha no vídeo, vocês não levam em conta, releva. Olha pela amorosidade freiriana, né? E vamos viver isso junto e aprender esse novo jeito de funcionar. Então, a gente pensou em fazer conversando, tirando dúvida, olhando para o livro, olhando para os conceitos, para a gente poder construir algo com vocês. Vamos viver então isso. Bom dia, Roberto. Então vamos lá para a primeira questão. Como que é a primeira questão? Bom, então vamos retomar a primeira questão. A primeira questão é: para que o aprendizado ocorra de maneira efetiva, este deve preferencialmente. Então vamos começar pela letra A, que é, vamos ver aqui a nossa especialista. Bom, alternativa A: considerar os saberes prévios dos educandos. O que você acha do saber prévio? É importante, né, gente? Olhar para o saber prévio é um dos elementos fundamentais do que Paulo Freire, digamos, preconiza, né? Não preconiza, parece coisa do Ministério da Saúde, né? Mas como princípio, sempre levar em conta a leitura de realidade do educando, que parta de algo que seja significativo para ele e que fale do contexto dele, né? Esse é um desafio muito, ainda mais para a gente que trabalha na educação, em saúde, com a população, que muitas vezes assim, a gente escolhe o tema, a nossa perspectiva, do que a gente acha que o nosso usuário precisa saber. Então, se eu vou trabalhar num grupo de mães, eu falo, elas estão precisando saber sobre a questão da amamentação, e eu escolho o tema, eu explico às vezes na minha linguagem, a partir do que eu entendo e não a partir de como elas lidam com a amamentação, qual que é realmente o problema para a sua vivência, de entender o contexto do outro e o que ele já sabe, né? Porque às vezes, assim, eu lembro, antes de amamentar, né, lembrando disso, eu fazia muita palestra em unidade de saúde, né? Nos idos dos anos 90, e a gente fazia com cartolina, tudo bem bacana, e dizia assim, né? Faz desse jeito, amamenta assim. E eu nunca tinha tido filho, né? E muitas mães ali, às vezes estavam no terceiro, no quarto filho. Então, em hora nenhuma, e eu não trabalhava ainda com educação popular, eu levava em conta a vivência delas, o conhecimento que elas já tinham, como que elas lidavam com isso. E queria passar um conhecimento que era de alguém que leu num livro e que não tinha nenhuma vivência com isso. Então, o processo educacional, ele precisa, segundo Paulo Freire, que ele leve em conta a realidade. Sim. E o que o outro já sabe. A gente parte da necessidade dele, do que ele precisa saber, né? Do que está tomando de verdade naquele momento aquela realidade, aquele grupo, aquelas pessoas, porque ele tem um compromisso muito forte com o social, né? Então, e aí eu parto desse conhecimento que ele já tem, dessa realidade que ele está vivendo. E aí por isso tem que ser dialógica, né? Sim. Porque como que eu vou fazer isso se eu não sou daquela realidade, né? Se eu não convivo com ele, né? Então, eu preciso trazer para esse diálogo o meu olhar, aquele que eu li, né, a amamentação que eu li no livro, mas dialogando com o que eles já viveram, com as experiências que eles já tiveram em relação à amamentação e de tudo que fala daquilo naquele contexto cultural, o significado daquilo. Então,
considerar o saber prévio é importantíssimo, né? Por isso que é importante também, eu penso, antes de atividades educativas, a gente fazer aquela avaliação inicial, né, do que essas pessoas já sabem, levantar de que ponto a gente tem que partir, né? Porque também a gente, senão a chance também da gente fazer uma coisa que parte de nós e não deles, da necessidade deles, é muito maior, né? Então... E é por isso que no nosso projeto educacional que a gente está fazendo nesse curso, o que a gente está olhando? Está olhando para que faça um diagnóstico da realidade, que eu converse com o outro, com a necessidade do outro, Sim. né? Então, e aí não é uma avaliação no estilo tradicional, digamos, onde eu só pergunte para o outro o que vocês querem saber, ou, né? Eu preciso verdadeiramente dialogar e entender aquela realidade, para eu poder construir com eles o tema, que seriam os temas geradores, o que precisam ser dialogados, e aí, a partir do que eles já viveram, do que eles já conhecem, a gente ir construindo junto um novo conhecimento. Então não é algo que às vezes a gente pode pensar nisso com algo mais estanque. Eu vou lá numa manhã, aplico um questionário e pergunto. Não é somente isso, né? Ele pode participar disso, isso pode estar contido, mas ele não é unicamente esse caminho, né? Eu preciso aprofundar, ele precisa algo junto, né? Certo. Freire não trabalha com algo que eu faço para o outro, eu faço com o outro. Então esse com o outro faz toda a diferença. E aí, se eu vou fazer com o outro, eu preciso necessariamente saber quem é esse outro, o que ele sabe, onde ele está, que lugar, né? Então é nessa perspectiva mesmo. E aí a questão, quando a gente olha, você vai ler a segunda questão? Bom, então vamos para a alternativa B. Considerar a prática como referência para o ensino. Precisa, né? Sim. Ainda bem que nós estamos no TPL, que todas são certas, né? Eu preciso olhar, porque eu estou falando da mesma coisa, quando eu estou falando da realidade, né? Do que ele já sabe, do que ele já vivenciou, eu preciso, a partir do que ele faz, de como ele está nesse serviço, como ele está nessa realidade, pensar no ensino para aquele lugar, né? Daquele Exatamente. jeito. Porque senão, a gente que fez enfermagem, que prendia lençol, aprendia a arrumar a cama com 10 lençóis, né? A gente falou disso naquele outro TBL. E depois chega no hospital, tem um lençol, outra realidade. Então, assim, a prática, a vivência, onde ele está, o contexto, para o ensino, ele é essencial. Então, eu não posso trazer... É claro que eu não posso fazer... excluir o outro, no sentido de que se a sua realidade não permite, sei lá, ter os 10 lençóis, eu nem vou te falar dos 10, não é nessa perspectiva, porque Paulo Freire vai dizer que essa é uma lógica excludente, né? Como se eu desconsiderasse, então é o que eles tentam trabalhar nesse mundo, e eu não posso fazer isso, eu tenho que ampliar a perspectiva dele. Porque de repente, em outro momento, ele tem o potencial de, quando tiver esse recurso, usar aquele conhecimento, né? Exatamente, só que aí o que ele vai fazer? Ele vai questionar por que nós não temos 10 lençóis. Sim. Né? Então ele vai trabalhar a partir da realidade, vai discutir isso naquele contexto. Vamos ampliar e pensar as possibilidades, inclusive da literatura e da ciência, isso não é negado e ele é essencial, mas ele não vai parar nisso. O desafio vai ser da questão política, tá? Tem isso, essa é a realidade, tem outro jeito de fazer, por que a gente não tem acesso, por que nós estamos excluídos, por que aqui não cabe, né? Para pensar, fazer com que essas pessoas vejam a situação que elas estão, para elas refletirem e poderem se comprometer a mudar aquilo, né? Porque senão fica para poucos, né? Uma realidade melhor. Então, de como que eu reconheço a minha, entendo o meu contexto, vejo outras possibilidades e faço a escolha por uma possibilidade melhor, mais adequada e luto por ela. Mas aí eu tenho que reconhecer a situação de opressão ou de limitação que me impõe aquilo, né? Então, é como referência para partir, mas não é para onde eu fico. Eu preciso crescer e construir com o outro, não só o conhecimento de uma realidade melhor, mas de como que eu consigo chegar nesse lugar transformar a minha Exatamente. Realidade numa realidade melhor. Exatamente. Porque se eu não fizer a questão política, eu não estou sendo freiriana, né? O foco dele é entender. É a educação política, exatamente, né? O ser humano como político, como alguém que não está nesse mundo para se adaptar, mas alguém que veio para aqui
fazendo parte dessa história, modifique, reconstrua e vá modificando esse processo. Transforme. Exatamente. E se comprometa com esse outro, né? Estamos no mundo com as outras pessoas, não estamos sozinhos no mundo, né? Então é referência, mas não é fim, não é finalidade, né? Bom, então alternativa C, considerar a capacidade cognitiva dos educandos. E a questão da cognição, né? É um desafio, porque assim, geralmente o que a gente pensa? De ganhar potência cognitiva mesmo, né? Sim. Eu fico pensando o que a gente quer, quando eu olho para a cognição, o que eu estou prestando atenção, né? Eu acho que você não considera a capacidade cognitiva para iniciar o processo educativo. Mas se a gente pensar na cognição como a nossa capacidade de pensar e de avaliar, né? Porque, segundo o autor Bloom, que ele diz que a gente, para conseguir avançar nos domínios cognitivos, o primeiro é conhecimento, compreensão, aplicação, a nossa capacidade de fazer análise, de síntese e, por último, de avaliar, né? Síntese e avaliação são capacidades cognitivas que nos permitem pensar. É aquela que faz com que eu crie, fala, a realidade aqui é de tal jeito, como que eu faço diferente aqui? Não tem escrito em livro nenhum, é o que vocês fazem, por exemplo, nas novas sínteses, depois que produzem uma questão de aprendizagem, tá? Como fazer melhor isso aqui em Rio Branco, né? Como fazer isso melhor na minha unidade de saúde, né? E aí, a hora que eu vou fazer isso, eu faço um processo de síntese, de criação de algo novo, de fazer uma proposição. Eu junto tudo que eu já conheci, o que a gente aprendeu no curso, o que eu conversei com amigo, o que eu já vi. E aí, nesse processo, do que eu estudei na ciência, eu construo uma proposição. Então, é minha capacidade cognitiva maior. E é o que pede dos nossos profissionais de saúde o tempo todo o serviço. Quando vai fazer diagnóstico, por exemplo, no caso, diagnóstico de enfermagem, você precisa fazer todo o processo de avaliação para poder dizer, é isso, está relacionado a essa questão. E aí tomar uma decisão de como que você vai atender aquela questão, né? Então, é a nossa... Então, olhar, eu preciso, se eu quero avançar para a questão de capacidade de reflexão, eu preciso necessariamente avançar na questão da capacidade cognitiva. Mas não é uma cognição só na ideia de inteligência, né? De QI. De QI, exatamente. Na minha capacidade de estar no mundo, de refletir, de dialogar, minha capacidade humana, né? Então, não seria só cognitiva, mas eu preciso olhar para a cognição como essa capacidade de construir algo, de ser propositivo. Porque senão fica uma capacidade isolada, né? Fica uma coisa que, na verdade, por exemplo, você sabe fazer cálculos matemáticos homéricos, assim, e de repente você não consegue aplicar aquilo na sua realidade. Então, não é só e não tenho, às vezes, capacidade humana para me relacionar. Então, assim, dependendo, às vezes a gente avança, por exemplo, no ensino com alguém que tira só 10, mas que a hora que vai para o serviço é incapaz de conversar com o paciente, acolher, entender. Então, a cognição é algo importante, mas na cognição no sentido que a gente usa, né, de ser um bom aluno, mas não é só nesse sentido. Somente isso. Eu preciso ampliar, principalmente para o meu comprometimento com a capacidade, com a construção com o outro, né, com a mudança do mundo. Esse é um desafio, né? Lembrei de uma coisa quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha a hipótese de que o agente comunitário que educaria melhor, que faria o melhor processo educacional, era o que tinha maior escolaridade, né? E que as pessoas carrega essa carrega, né? Que quanto mais que falta é conhecimento, se ele estudasse mais, se ele souber. E aí, já na banca de seleção, uma professora falou assim pra mim, isso não dá certo, não é essa questão. Eu falei, não, é por isso. Ela falou, seu projeto não tem futuro, é você. Mas na primeira semana eu entendi o que ela estava falando. Porque as pessoas que eram mais comprometidas com o serviço eram as que tinham de primeira a quarta série, que amavam o que faziam, E o outro que tinha segundo grau, eu me lembro... E que às vezes se identificava, inclusive, mais com a população que estava atendendo. Exatamente. Né? E o outro que segundo grau, aquilo era a hora, ele não via a hora de conseguir um emprego melhor, digamos, na perspectiva dele. Então, assim, era um trampolim
para que ele pudesse, mas não era o que ele gostaria de fazer, não era o compromisso dele. Então, o comprometimento, esse processo de estar na realidade, de construir com o outro, ele é mais importante do que a questão cognitiva nesse sentido, né? Entendi. Que a gente usa a cognitiva como sinônimo de escolaridade, Sim. né? Não é nesse sentido. Então, é nessa questão mesmo de a gente avançar para a capacidade reflexiva, né? Bom, e a última alternativa, considerar a busca pela emancipação dos educandos. Que seria a tal da emancipação, né? Do que a gente está falando, né? E a gente pegou aqui o dicionário Paulo Freire, né? Do Danilo Streck, lá do Rio Grande do Sul. E aqui tem a definição, né, de emancipação. E ele fala que a emancipação humana para Freire é uma conquista política a ser efetivada na praxis humana, né? Nesse fazer, no refletir, nesse processo ação, reflexão, ação, na luta a favor da libertação das pessoas, das suas vidas desumanizadas. Então, emancipar, ele fala que nesse processo é o educador comprometido com a educação de um projeto político transformador constrói a sua docência voltada para a autonomia do educando, valorizando e respeitando a sua cultura, o seu acervo de conhecimentos empíricos junto à sua individualidade. Então, a emancipação contemplaria, quando eu penso na emancipação, eu necessariamente pensei na realidade dele, construir com ele, eu escutei esse outro, eu dialoguei verdadeiramente, porque o diálogo implica a escuta, Sim. né? E aí eu parti dos conhecimentos prévios, mas eu não vou deixar ele naquele lugar. É uma luta política, eu quero que ele reconheça o processo que ele está, que ele atue para a transformação. Então, quando eu penso num processo de educação freiriano, eu quero não só que ele tenha capacidade cognitiva, não só respeitar o conhecimento, eu quero que depois de tudo isso, o meu compromisso é com o processo inteiro. Eu vou construindo desde o começo com ele, porque ao final eu quero que a gente construa junto uma sociedade diferente, uma sociedade melhor. Então, é nesse processo de emancipação. E uma coisa bacana é que esse processo não se dá, eu não tenho como educador emancipar o outro. Então não é algo que alguém ensina. Como que eu ensino alguém a ser emancipado? É um processo necessariamente que a gente se emancipa, digamos assim. É na relação. Porque a hora que eu vou ganhando de reflexão, conversando e a gente dialogando, eu cresço, eu mudo meu olhar, eu vou me comprometendo com você e você comigo. Então, nesse processo de luta, de reflexão dessa prática, de intervenção, porque não é só uma reflexão que a gente faz na sala de aula, né? E aí o mundo lá se acabou, né? Ah, então o mundo tá se acabando, ai que legal, né? Não, eu faço a reflexão, mas eu vou lá agir, eu vou intervir. E depois eu volto para meu espaço e reflito novamente, eu vou e esse processo está o tempo todo com o outro e na realidade. É daí que entra aquele conceito de empoderamento? Ele tem, só que empoderamento, ele é de outras correntes, digamos assim, da educação em saúde, que é um empoderamento mais do indivíduo. Entendi. E aí ele fica mais potente, mas é muito mais para ele, digamos assim. Entendi. O empowerment é mais individual. A ideia da emancipação é um processo político, então é muito mais uma lógica de com o outro. Então Freire tem essa diferença porque ele está sempre pensando numa construção coletiva. Porque na ideia dele, a educação, que ninguém educa a si mesmo, que ninguém educa sozinho, né? Eu não educo o outro. As pessoas se educam mediatizados pelo mundo, ou seja, é o mundo onde a gente está, a nossa cultura, o que a gente está lendo, o que está nos incomodando, o que está nos oprimindo. Nesse contexto a gente vai refletindo e a gente vai se educando. Então, e aí eu vou ganhando potência e vou me emancipando enquanto grupo. Eu não faço isso sozinho, né? Eu que fico mais empoderada, né? É nós que crescemos juntos e nossa potência social, então é sempre focada nessa relação com o outro. Então, ele tem essa aproximação, mas sempre vai ter esse tom político de opção, onde eu estou para que lado, né? A favor de quê? Então, no nosso entender, a D, todas são certas, eu tenho que levar tudo isso. Mas a D é quando eu estou fazendo todo um processo focado no que Freire acredita.
né? Digamos Sim, assim. porque essa maneira efetiva de aprender para Freire, então, seria a busca pela emancipação, que já contemplaria todas essas outras Exatamente. formas. Porque eu quero ao final, né? Porque a emancipação não vai acontecer num dia. Não vai chegar um dia que eu vou acordar emancipada. Eu vou me emancipando. Então, o processo e o resultado acontece no caminho, né? Tem uma música bem bacana do Nordeste que fala assim: eu te ensino, tu me ensinas o caminho no caminho. Com tuas pernas, minhas pernas andam mais. Então é junto. Enquanto eu tô andando, eu tô construindo. Cantar com essa voz já tá difícil gravar, imagina eu cantando. Vai ser meio tadinho deles. Eu gostei um monte deles, eu amo o Acre. Não posso fazer isso com eles. Mas aí, nesse processo, então, não é algo que é um lugar a qual eu chego, né? Sim. É um lugar que eu estou sendo, eu estou crescendo, eu estou transformando, né? Eu não vou estudar para transformar um dia. Sim. Né? Então é nesse sentido, e por isso que é algo que é efetivo. Enquanto eu estou fazendo, as transformações estão acontecendo, porque eu estou agindo, refletindo, e no caminho eu penso, já modifico o caminho e a gente vai construindo junto. Então é processo, não tem esse lugar de resultado final, digamos.